Olá, turma. Tudo bem? Na nossa última videoaula, nós estudamos módulos 8 e 9, Movimentos Migratórios, livro 1, parte 2. Foi solicitado também que fizessem os exercícios referentes a esses módulos. Então vamos à correção. Exercício proposto, módulo 8. Sobre a imigração para o Brasil, identifique seus fatores favoráveis e desfavoráveis e os principais períodos de imigração. Então, essa resolução caberá as seguintes respostas. Fatores favoráveis. Fatores favoráveis: grande extensão territorial, necessidade de povoamento, expansão da cafeicultura, subsídios estatais à imigração, abolição do tráfico negreiro. Fatores desfavoráveis: falta de política para imigração, tropicalidade do país, necessidade de pagamento da viagem, recuperação econômica da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Principais períodos de imigração. Período de imigração: de 1850 a 1870, alemães; de 1871 a 1886, ítalo-eslavos; de 1887 a 1914, italianos; 1920 a 1934, japoneses. Vamos para o próximo exercício. Segunda questão. Sobre as medidas restritivas das Constituições de 1934 e de 1937, não é correto afirmar que, letra A, poderia entrar no Brasil apenas 2% do total de cada nacionalidade que entrou nos últimos 50 anos. Letra B, os portugueses ficariam isentos da cota dos 2%. Letra C, não seria permitida a entrada de pessoas com maus antecedentes e sem profissão definida, seleção social. Letra D, não seria permitida a entrada de pessoas portadoras de doenças contagiosas ou inaptas para o trabalho, seleção sanitária. E letra E, seria proibida a entrada de menores de 18 anos e maiores de 60 anos. A alternativa que melhor condiz com o enunciado é letra E. Questão número 3. Em 1752, dentro do plano de defesa do seu território na América, o governo português mandou para ali 50 casais de açorianos. O povoado por eles formado recebeu por isso a denominação de Porto dos Casais. O texto acima refere-se a alternativa A, Porto Alegre; alternativa B, Santos; alternativa C, Rio de Janeiro; alternativa D, Fortaleza; alternativa E, Manaus. A alternativa que melhor responde ao enunciado é a letra A. Atividade 4. Antes da independência do Brasil, entre 1818 e 1819, eles se fixaram nas regiões serranas do Rio de Janeiro, onde fundaram a cidade de Nova Friburgo. O texto acima refere-se aos: letra A, alemães; B, eslavos; C, suíço-alemães; D, italianos e E, holandeses. A alternativa que melhor representa o enunciado é a letra C. Questão número 5, FUVEST. Relacione a predominância da população de origem europeia na região sul do Brasil com o processo de povoamento do território. Bem, essa é uma questão aberta também, e aqui melhor poderia responder essa questão seria: os imigrantes estabelecidos na porção meridional ocuparam uma porção do território com fronteiras em status. Ok, pessoal? Vamos para a próximo exercício. Questão número 6. Enem. O suíço Tomás Davatz chegou a São Paulo em 1855 para trabalhar como colono na fazenda de café Ibicaba, em Campinas. A perspectiva de prosperidade que o atraiu para o Brasil deu lugar à insatisfação e revolta, que ele registrou em um livro. Sobre o percurso curto de Santos e o Planalto Paulista, escreveu Davatz: as estradas do Brasil, salvo em alguns trechos, são péssimas. Em quase toda parte falta qualquer espécie de calçamento ou mesmo de saibro. Constam apenas de terra simples, sem nenhum benefício.
É fácil prever que nessas estradas não se encontram estalagens e hospedarias como as da Europa. Nas cidades maiores, o viajante pode naturalmente encontrar aposento sofrível. Nunca, porém, qualquer coisa de comparável à comunidade que proporciona na Europa qualquer estalagem rural. Tais cidades são, porém, muito poucas na distância que vai de Santos a Ibiracema e que se percorre em 50 horas no mínimo. Em 1867, foi inaugurada a ferrovia ligando Santos a Jundiaí, o que abreviou o tempo de viagem entre o litoral e o Planalto para menos de um dia. Nos anos seguintes, foram construídos outros ramais ferroviários que articulam o interior cafeeiro ao porto de exportação, Santos. O impacto das ferrovias na promoção de projetos de colonização com base em imigrantes europeus foi importante porque, letra A, o percurso dos imigrantes até o interior, antes das ferrovias, era feito a pé ou em muares. No entanto, o tempo da viagem era aceitável, uma vez que o café era plantado nas proximidades da capital, São Paulo. Letra B. A expansão da malha ferroviária do interior de São Paulo permitiu que a mão de obra estrangeira fosse contratada para trabalhar em cafezais de regiões cada vez mais distantes do Porto de Santos. Letra C. O escoamento da produção de café se viu beneficiado pelos aportes de capital, principalmente de colonos italianos que desejavam melhorar sua situação econômica. Letra D. Os fazendeiros puderam prescindir a mão de obra europeia e contratavam trabalhadores brasileiros provenientes de outras regiões para trabalhar em suas plantações. Letra E. As notícias de terras cíveis atraíram para São Paulo grande quantidade de imigrantes que adquiriram vastas propriedades produtivas. Então, a alternativa que melhor responda o texto e o enunciado é letra B. Questão número 7. Analise a tabela a seguir. Entrada de imigrantes no Brasil, de 1862 a 1929. Então, aqui nós temos o período e o número de imigrantes. A partir da análise da tabela do conhecimento sobre a dinâmica migratória, pode-se afirmar que o aumento da entrada de imigrantes no período de 1890 a 1899 no Brasil deveu-se, letra A, ao estímulo à imigração para o Brasil pelos governos Alemanha e Itália, que passavam por períodos de paz e reconstrução. Letra B, a oferta para que imigrantes italianos e japoneses chegassem ao país como proprietários de grandes fazendas. Letra C, a oportunidade de trabalho ocasionada pela abolição da escravatura associada ao desemprego nos países de origem dos imigrantes. Letra D, ao projeto governamental de promover a democratização da sociedade brasileira, beneficiando os trabalhadores imigrantes. Letra E, a atração exercida pelo desenvolvimento industrial ocorrido em algumas regiões do país. Então, a alternativa que melhor representa ao que foi visto na tabela é a letra C. A oportunidade de trabalho ocasionada pela abolição da escravatura associada ao desemprego nos países de origem dos imigrantes. Questão número 8. Sobre os imigrantes alemães, é correto afirmar que, letra A, em 1824 começaram a chegar ao Rio Grande do Sul, junto aos rios Tino, Caí e Taquari, estabelecendo sua economia agrícola e fundando cidades como Novo Hamburgo, Caí, Estrela e Santa Rosa. B. Se integraram facilmente na comunidade brasileira, especialmente nos estados sulinos. C. Em 1850, encaminharam-se para Santa Catarina, no Vale do Itajaí, principalmente pela iniciativa particular do Barão de Blumenau, criando cidades como Joinville, Brusque, Itajaí e Blumenau. Letra D. Se observa ainda a presença de imigrantes alemães em Rio Negro, no Paraná, em 1827, em São Paulo, Santa Amaro, em 1829 e Colatina, Espírito Santo, em 1839. Letra E. Ainda hoje se dedicam a atividades agrícolas em pequenas propriedades nos estados do sul e, paralelamente, a importantes atividades industriais como a têxtil, porcelanas e metalurgia. Então, a alternativa que melhor corresponde ao enunciado
É a letra B, pessoal, porque eles não tiveram uma adaptação fácil no Brasil. Questão número 9. Sobre os imigrantes italianos, não é correto afirmar: A. São mais numerosos, tendo chegado em 1851 a São Paulo. B. Vieram substituir a condição de assalariado, a mão de obra escrava, que tornava escassa em função das leis abolicionistas. C. A partir de 1875, começaram a chegar ao Rio Grande do Sul, ocupando as bordas do Planalto, dedicando à vinicultura e criando cidades como Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Garibaldi. D. Em Santa Catarina, dedicaram-se aos cultivos, fundando cidades como Nova Trento, Uruçanga e Nova Veneza. E em São Paulo, além do cultivo de café, participaram ativamente do processo industrial, apresentando grande concentração no bairro do Brás. A alternativa que melhor corresponde ao enunciado é a letra A. Questão número 10. Dezenas de milhares de imigrantes sul-americanos chegaram ao Brasil a partir dos anos de 1990, de forma lenta e contínua, ou talvez centenas, mas não se sabe bem. Deles ouvimos falar pouco e, em geral, pejorativamente. Com a crise econômica no velho continente, nos últimos anos, cresceu igualmente a migração de europeus, mas foi a recente chegada de alguns milhares de imigrantes negros que levou a política migratória brasileira à pauta de grandes redações, quase sempre apresentando a migração como problema ou crise a solucionar. Sobre esse tema, é correto afirmar: letra A. Entre os países em desenvolvimento, o Brasil é o único destino importante das migrações internacionais, que, em sua grande maioria, se dirigem aos países desenvolvidos. Alternativa B. De acordo com a maioria dos especialistas, o Brasil deve adotar políticas mais restritivas à entrada de imigrantes, já que a presença de estrangeiros no país ultrapassou o percentual de 10% da população. Alternativa C. O Estatuto do Estrangeiro, que regula a política migratória brasileira, é considerado uma das leis mais avançadas que diz respeito à proteção dos imigrantes, o que se reflete no tratamento dado ao imigrante que chega ao país. Alternativa D. Parte desse contingente de novos imigrantes está em situação irregular, usufrui dos direitos reservados aos demais trabalhadores no país. A alternativa é: ao longo de sua história, o Brasil jamais adotou medidas de restrição à imigração para grupos étnico-culturais ou nacionais, fato que explica a atual diversidade étnico-cultural do país. Então, a alternativa que melhor corresponde ao texto é a letra D. Questão número 11. Vamos analisar os mapas a seguir. Então, nós temos aqui o estado de São Paulo, Paraná e a região norte. Assinale a alternativa que indica as áreas achuradas nos dois mapas. Mapas apresentavam em comum na década de 1950. Então, letra A, desmatamento recente de áreas florestadas. Letra B, plantio de soja em migração por colonos paranaenses. Letra C, cultivo do café em grandes propriedades. Letra D, garimpo de pedras preciosas nos leitos de rios caudalosos. Letra E, atividade agrícola praticada por colonos japoneses. Alternativa que melhor representa o mapa é a letra E. Questão número 12. Os imigrantes japoneses começaram a chegar ao Brasil em 1908, atingindo, na atualidade, aproximadamente 1,5 milhão de Nikkeis, os quais englobam imigrantes japoneses e seus descendentes. Nos últimos anos, tem crescido a ida de brasileiros para o Japão, principalmente na faixa produtiva dos 20 aos 35 anos. Esta inversão no fluxo migratório está vinculada ao letra A, desejo de conhecer e se engajar em trabalhos altamente especializados. Letra B, entrave burocrático provocado pela lei brasileira de imigrantes japoneses e seus descendentes. Letra C, desejo de fazer turismo a baixo custo, apesar dos altos salários recebidos no Brasil. Letra D, boa aceitação da comunidade japonesa, que reserva aos imigrantes os melhores e mais valorizados empregos. E letra E, engajamento no mercado de trabalho, não especializado e temporário, através de agenciadores ou intermediários. Então, a alternativa que melhor representa o texto
É a letra E. Ok? Vamos, pessoal, para os próximos exercícios referentes ao módulo 9. Questão número 1. A concentração fundiária, a mecanização do campo e a facilidade de acesso aos serviços sociais nas cidades brasileiras explicam, letra A, a desmetropolização, letra B, o êxodo urbano, letra C, a transição demográfica, letra D, o êxodo rural, e letra E, a conurbação. Então, a alternativa correta é a letra D. Questão número 2. As imagens se referem a dois momentos da dinâmica dos movimentos migratórios ocorridos no Brasil. Analise a alternativa corretamente e aponte quais são esses momentos. Então, foto 1, desembarque de imigrantes europeus na hospedaria dos imigrantes de São Paulo, entre final do século XIX e começo do século XX. Foto 2, imigrantes nordestinos chegando em São Paulo, capital, na década de 1960. Letra A. A foto 1 retrata os imigrantes europeus na hospedaria dos imigrantes de São Paulo. A vinda ao Brasil se dava para trabalhar nas fazendas de café. A foto 2 refere-se ao deslocamento dos nordestinos para o Sudeste, para o trabalho na lavoura da soja no interior do estado de São Paulo. Letra B. A foto 1 retrata os imigrantes europeus na hospedaria dos imigrantes de São Paulo, que tinham como destino as terras do sul do país. A foto 2 refere-se aos imigrantes nordestinos que chegavam a São Paulo, atraídos pela plena oferta de emprego no setor terciário que se expandia. Letra C. A foto 1 retrata a chegada dos imigrantes europeus que vinham para o Brasil, atendendo a um pedido do governo brasileiro para trabalharem nas lavouras cafeeiras. A foto 2 retrata imigrantes nordestinos que vinham para o trabalho nas indústrias do interior do estado de São Paulo. Letra D. A foto 1 retrata os imigrantes europeus que chegaram a São Paulo para trabalhar na lavoura cafeeira e na indústria nascente. A foto 2 refere-se aos imigrantes nordestinos que vinham para São Paulo para trabalhar principalmente no setor industrial e da construção civil. A alternativa que melhor representa as fotos é a letra D. Questão número 3. Pesquisa recente, publicada pelo Instituto de Pesquisas Econômicas, IPEG, sobre as migrações internas no Brasil, evidencia existir uma relação entre probabilidade de imigração e níveis de escolaridade, conforme a tabela abaixo. Próximo slide. Então, nós temos aqui na tabela a probabilidade de imigração por período de níveis de escolaridade de 1986 a 2010. Baixa, média, alta. Com base na tabela, é correto afirmar, letra A, a probabilidade de migrar é maior entre as populações menos qualificadas que buscam oportunidade no mercado de trabalho, lugar de destino. Letra B, a probabilidade de migração aumentou para todos os grupos de escolaridade entre 1986 e 2010, dada a diminuição relativa dos custos de transporte. Letra C. Embora seja um fenômeno demográfico importante, a migração não figura que se afetam a distribuição espacial dos indivíduos de elevada escolaridade. Letra D. Os indivíduos de escolaridade média, sem qualificação profissional, constituem a maioria entre os migrantes brasileiros. Letra E. Os indivíduos pertencentes ao grupo de alta escolaridade em vantagem para disputar o mercado de trabalho no lugar de destino. São os que apresentam probabilidade um pouco maior de migração. A alternativa que melhor corresponde à tabela é a letra E. Questão número 4. No texto abaixo, o demógrafo Fausto Brito analisa o fenômeno das migrações internas no Brasil entre 1960 e 1980. As migrações internas redistribuíam a população do campo para as cidades, entre os estados e entre diferentes regiões do Brasil, inclusive para as fronteiras agrícolas em expansão, onde as cidades eram o pivô das atividades econômicas,
mas o destino fundamental dos migrantes que abandonavam os grandes reservatórios de mão de obra do Nordeste e Minas Gerais, principalmente, eram as grandes cidades, particularmente os grandes aglomerados metropolitanos em formação no Sudeste, entre os quais a região metropolitana de São Paulo se destacava. De acordo com a visão do autor, as migrações internas podem ser associadas essencialmente ao, letra A, povoamento de novas áreas rurais situadas na fronteira agrícola em expansão, nas quais as cidades médias comandavam as atividades econômicas. Letra B, processo de urbanização e ao incremento da concentração populacional, que deu origem aos grandes aglomerados metropolitanos. Letra C, processo de transição demográfica, que ajudou a redistribuir mais equitativamente a população pelo território brasileiro. Letra D, deslocamento entre mobilidade espacial e mobilidade social, já que a população rural foi transferida para os centros urbanos, mas permaneceu em situação de exclusão. E letra E, processo de transferência das cidades do Nordeste e de Minas Gerais, que funcionavam como reservatório de mão de obra para os grandes aglomerados metropolitanos do Sudeste. Então, a alternativa que mais condiz o que está escrito no texto é a letra B. Questão número 5. Unicamp. A tabela a seguir traz informações sobre a percentagem de pessoas que residem fora do seu estado de origem, segundo dado de pesquisa nacional por amostra de domicílio 2001-2007 do IBGE. Tá ok? Então, aqui estão as regiões Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. E os respectivos anos de 2001, 2003, 2005 e 2007. Com base nas informações da tabela sobre a dinâmica migratória da população brasileira, é possível afirmar que, letra A, os estados da região do Nordeste do Brasil apresentaram, no período, a menor percentagem de população nascida em outras unidades da Federação. Isso ocorre porque os estados dessa região sempre apresentaram uma elevada taxa de imigração de sua população para outras unidades da Federação. Letra B. Os estados da região Centro-Oeste apresentaram, no período, a maior percentagem de pessoas residentes oriundas de outras unidades da Federação. Isso ocorre porque esses estados receberam, nas últimas décadas, elevados fluxos migratórios da população brasileira para a ocupação da fronteira agrícola. Letra C. Nos estados da região Sudeste, houve um decréscimo da percentagem de pessoas residentes nascidas em outras unidades da Federação. Isso ocorre porque todos os estados dessa região sempre tiveram importantes fluxos emigratórios de população direcionados para a ocupação de outras regiões do país. Letra D. Os estados da região Sul têm o segundo menor índice de pessoas residentes não naturais dessas unidades da Federação. Isso ocorre porque esses estados, historicamente, apresentam baixo fluxo emigratório de sua população, com destino a outra unidade da Federação. A alternativa que melhor representa os dados da tabela, letra B. Questão número 6. Observe o gráfico para responder à questão. A leitura do gráfico e os conhecimentos sobre a realidade brasileira permite afirmar que colunas 1 e 2 representam, respectivamente, as regiões, letra A, Sul, Centro-Oeste, que, graças ao crescimento das áreas de pastagem, têm expandido a pecuária de corte e, com isso, atraído forte migração. Questão B. Sul e Norte, que, devido ao processo de descentralização das atividades industriais, têm oferecido novos campos de trabalho aos migrantes. Questão C. Centro-Oeste e Norte, onde a expansão das atividades agropecuárias, sobretudo as destinadas à exportação, tem sido um forte atrativo para os imigrantes. Questão D. Sudeste e Nordeste, onde a ampliação da oferta de emprego nas indústrias automobilísticas e de informática incentivou a vinda de novos migrantes. Questão E. Nordeste e Centro-Oeste, onde o crescimento da agricultura de transgênicos tem significado novas oportunidades de emprego aos migrantes. A questão que melhor representa o gráfico é letra C. Questão número 7, Unicamp 2017. O estudo dos arranjos populacionais e concentrações do Brasil, IBGE 2015, identificou 294 arranjos populacionais no país, diferentes escalas de natureza.
O arranjo populacional da região metropolitana de São Paulo é caracterizado pela expansão e intensidade de seus fluxos. Aproximadamente 1.750.000 pessoas deslocam-se cotidianamente entre os municípios que compõem o arranjo para estudar e trabalhar. Essa dinâmica espacial é melhor explicada pelo conceito de letra A, migração interna, letra B, movimento pendular, letra C, migração urbano-urbano, letra D, movimento sazonal. A questão que melhor responde o texto é letra B, movimento pendular. Questão número 8. Segundo dados do IBGE 2006, o estado de São Paulo tem se caracterizado por um número maior de pessoas que dele saem. Segundo estudiosos, tal fenômeno é relativamente novo e diz respeito principalmente à questão A, migração de retorno de estrangeiros radicados em estados os quais, por motivos de ordem econômica, estão voltando a seus países de origem, cuja economias demonstram, na atualidade, maior dinamismo. Questão B. Emigração de paulistas para os Estados Unidos, atraído por melhores condições de trabalho e de vida, bem como pela possibilidade de remeter valores às suas famílias que permanecem. Questão C. Migração de retorno de brasileiros, sobretudo nordestinos, que ao buscarem melhores condições de vida e por não se encontrarem, retornam-se aos seus estados de origem. Questão D. Migração de paulistas para outros estados do país, em busca de novas frentes de emprego e de qualidade de vida, dada a estagnação do setor terciário paulista. E questão E. Imigração de um grande número de paulistas descendentes de japoneses para o Japão, os Kasegs, devido às excelentes condições de vida a eles oferecidas naquele país. A questão que melhor representa é a letra C. Questão número 9, Enem. O fenômeno da mobilidade populacional vem, e desde as últimas décadas do século XX, apresentando transformações significativas no seu comportamento, não só no Brasil, como também em outras partes do mundo. Esses novos processos se materializam, entre outros aspectos, na dimensão interna, pelo redirecionamento dos fluxos migratórios para as cidades médias, em detrimento dos grandes centros urbanos, pelos deslocamentos de curta duração e a distâncias menores, pelos movimentos pendulares que passaram a assumir maior relevância na estratégia de sobrevivência, não mais restritos aos grandes aglomerados urbanos. Então vamos para o próximo slide. A redefinição dos fluxos migratórios no Brasil, no período apontado no texto, tem como a causa a intensificação do processo de, letra A, descapitalização do setor primário, letra B, ampliação da economia informal, letra C, tributação da área residencial citadina, letra D, desconcentração da atividade industrial, e letra E, saturação da empregabilidade no setor terciário. Então, a alternativa que melhor corresponde ao texto, letra D, desconcentração da atividade industrial. Questão 10. Segundo a estimativa do Ministério da Justiça, cerca de 3 milhões de brasileiros viviam fora do país em 2003. As maiores concentrações estavam nos Estados Unidos, 33%, Japão, 13% e Paraguai, 12%. Portugal, Itália, Austrália e Canadá também figuravam entre os destinos procurados por brasileiros que optaram por viver no exterior. Sobre esse assunto, considere as afirmações a seguir. Afirmação 1. Muitos brasileiros residentes no país desempenham funções penosas e insalubres nas indústrias, vivendo em alojamentos próximos ao local de trabalho. Afirmação 2. Parte dos brasileiros vivem em situação ilegal no país. Não raros são profissionais qualificados que trabalham como garçons, babysitters ou engraxates. Afirmação 3. Trata-se de agricultores sem terra ou pequenos proprietários que migram em busca de alternativas no campo, naquele país, especialmente de estados vizinhos. As afirmações correspondem, respectivamente, a realidades encontradas por imigrantes brasileiros em países como letra A, Portugal, Japão e Paraguai, B, Japão, Estados Unidos e Paraguai, C, Estados Unidos, Austrália e Canadá,
D, Estados Unidos, Japão e Paraguai. Letra E, Austrália, Canadá, Estados Unidos. Então, a alternativa correta, letra B. Questão número 11, FUVEST 2015. Um tema recorrente do debate contemporâneo é a migração global. A Organização das Nações Unidas estima que existem 232 milhões de imigrantes em todo o mundo, ano 2013. Há atualmente mais mobilidade que em qualquer outra época da história mundial. Comparando a migração atual com a do século XIX, é correto afirmar, letra A, até o século XIX, as nações norte-americanas destacaram-se como emissoras de imigrantes, enquanto, hoje em dia, encontram-se entre as principais receptoras desse fluxo, sobretudo os originários do continente africano. Letra B. Diferentemente do que ocorreu no século XIX, os recursos envolvidos são um traço diferenciador da atualidade, pois remessas enviadas por imigrantes originários de nações pobres como Haiti e Jamaica são muitas vezes utilizadas para sustentar suas famílias nos países de origem, além de representar parte significativa do PIB desses países. Letra C. Países europeus como Irlanda, Itália, Grécia e Espanha foram importantes emissores de imigrantes do século XIX e continuam a figurar hoje em dia entre os países com maior fluxo migratório para os Estados Unidos. Alternativa. Letra D. No século XIX, a emissão e a recepção de imigrantes concentravam-se na Europa, enquanto na atualidade a emissão restringe à América do Sul. A recepção tem alcance global. E letra E. O movimento migratório do continente africano para a Ásia foi significativo no século XIX e, atualmente, apresenta importante crescimento decorrente de políticas de cooperação internacional Ásia-África para o desenvolvimento sócio-africano, especialmente para Angola e África do Sul. Alternativa que melhor corresponde ao texto, letra B. Questão número 12. Observe os mapas. Então, mapas entre as regiões brasileiras de 2004 a 2009. Então, nós temos aqui o mapa 1, mapa 2, mapa 3 e mapa 4. Okay? Dentre as seguintes alternativas, a única que apresenta a principal causa para o correspondente fluxo migratório é, questão A, 1. Procura por postos de trabalho formais no setor primário. B. 2. Necessidade de mão de obra rural devido ao avanço do cultivo do arroz. C. 3. Necessidade de mão de obra do cultivo da soja no Ceará e em Pernambuco. D. 4. Procura por postos de trabalho no setor aeroespacial. E. 5. Migração de retorno. Então, a alternativa que melhor corresponde aos mapas é letra E. Desse modo, encerro essa videoaula. Ok, turma? Peço que vocês refaçam os exercícios. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.